de Jesus. Hoje eu fiquei triste, fiquei chateado por estar ali na nossa mesa almoçando, eu, minha esposa e meus filhos. Me deparei ali com um prato maravilhoso, um dos pratos que eu mais gosto, que é o chuchu. Já comeu chuchu? Pois é, o chuchu. E aí eu comendo aquele chuchu, e a minha esposa faz um chuchu maravilhoso, bem temperadinho, estava uma delícia. Com ovos cozidos em cima, um azeitezinho, estava uma delícia. Mas conversando com ela, eu soube que o chuchu não tem gosto de nada. Não acreditei. E aí depois eu experimentei o chuchu antes de se preparar todo aquele prato. E aí onde veio a minha tristeza em saber que até hoje eu fui, de certa forma, enganado, porque eu estava gostando dos temperos, dos condimentos e ali toda aquela conjuntura ali, né, daqueles alimentos juntos, mas o chuchu propriamente dito, eu nunca senti o sabor dele. E aí realmente, antes de fazer o prato, eu experimentei um pouco de chuchu. E eu verifiquei que o chuchu não tem gosto de nada. É uma brincadeira, né, que eu quis fazer com você hoje. Mas aqui fica a nossa reflexão. A Bíblia nos fala, lá em Isaías capítulo 59, que o Senhor não ouve todas as orações. Ele nos diz que existe um impedimento para nós e Ele, para recebermos as nossas orações. Que as nossas iniquidades, que o nosso pecado nos afasta de Deus ouvir as nossas orações. E lá, em Romanos capítulo 8, versículo 39, diz que nem altura, nem nenhuma profundidade, nem nenhuma criatura, nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, em Isaías diz que o Senhor não ouve todas as nossas orações, e lá em Romanos ele dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Pois bem, o amor de Deus sobre nossas vidas é impossível se separar. Deus nos ama, mas as nossas orações muitas vezes nós não conseguimos atingir o ouvido de Deus, que diz lá, né, em Isaías 59, versículo 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, e o seu ouvido não está fechado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem uma divisão entre Deus e nós. Então, essa nossa comparação com o chuchu nos mostra que nós não temos que ter o gosto do mundo. Nós temos que ter o cheiro e a essência de Deus. O apóstolo Paulo, observa bem, ele nos diz que nós temos que andar no Espírito. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 4, ele diz assim, para que a justiça da lei se cumpra em nós, olha só, para que a justiça de Deus se cumpra em nós, nós não podemos andar na carne, mas andar segundo o Espírito. O apóstolo Paulo fala muito quando nós andamos na carne e quando nós andamos no Espírito. Ele diz para que nós sempre tenhamos que andar no Espírito. E o que é andar na carne? Andar na carne na Bíblia significa quando nós andamos praticando as coisas desse mundo. Carne são coisas que nós praticamos desse mundo. Então nós temos que viver afastado disso. Você pode ver que o chuchu, ele pega o sabor em qualquer lugar que ele vai. Segundo aí os especialistas, né, em culinária, o chuchu, quando você coloca ele na batata, ele pega o gosto da batata. Você coloca ele num feijão, ele pega o gosto do feijão. No meu caso, por exemplo, você coloca ele ali junto com um ovinho cozido, ele pega pega o gosto do ovo cozido e do azeite também. Qualquer lugar que você colocar o chuchu, ele pega o sabor. Nós somos assim também. Quando Deus nos criou, Deus não nos criou para nós pecarmos ou praticarmos as coisas desse mundo. Nós nascemos para sempre termos a essência e o cheiro de Cristo. E o cheiro de Cristo e a essência de Cristo é ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Você sente o Espírito Santo de Deus dentro de você? Pois bem, quando você sente a necessidade de ajudar alguém,
você habita o Espírito Santo de Deus. Quando você é capaz de estar no lugar da pessoa, que é a empatia, você também tem o Espírito Santo de Deus em você. Também quando você é tentado, porque o pecado muitas vezes ele se aproxima de nós. E o pecado, ele traz a tentação. Antes de nós pecarmos, vem a tentação. E quando a tentação vem em você e você aceita cair naquela tentação pecaminosa, você está como chuchu. Se também você está tentando pegar o sabor das coisas desse mundo. Mas quando você diz não para o pecado, quando você diz não para as tentações, você pega o cheiro de Cristo. Você pega o cheiro do poder do Espírito dentro de nós. Então, quando você atende às coisas do Espírito, o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, você quer que a lei se cumpra em você, então você precisa andar no Espírito. Talvez você tenha sofrido por consequências de algum pecado, talvez você tenha pecado, talvez você tenha mentido, e na tua vida você não consegue ter justiça, porque talvez você já passou ou esteja passando também com o sabor das coisas desse mundo. Depois, o apóstolo Paulo fala que quem está na carne é da carne e quem está no Espírito é do Espírito. O que significa? Quem está pecando já é desse mundo, mas quem anda no Espírito é de Deus. Olha o que ele diz ali em Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então, ter o Espírito Santo dentro de nós, muitas pessoas falam em línguas, muitas pessoas até sentem o poder de Deus numa pregação, numa palavra, ou até mesmo na igreja, mas elas não têm o Espírito Santo dentro dela. Porque o Espírito Santo é realmente ter o sabor de Cristo, é ter o sabor de Cristo. Muitas pessoas, quando estão no trabalho, são de uma forma. Quando estão na frente do pastor, são de outras. Quando estão na frente do esposo ou da esposa, agem de forma completamente diferente. Não. Nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, em qualquer situação, nós temos que agir da mesma forma. Sempre com verdade, sem mentira, sem engano, amando o próximo. Muitas vezes nós sabemos que quando nós adquirimos o sabor de Cristo dentro de nós, nós temos a capacidade de amar mais os outros do que a nós mesmos. Isso mesmo. Nós temos que amar mais o nosso próximo do que a nós mesmos, né? Nós precisamos amar, nós precisamos perdoar, né? Muitas pessoas ficam com picuinhas, com coisinhas, aqueles crentezinhos mimados, né? Qualquer coisa fica chateado, qualquer coisa fica com ciúme, né? Não, nós temos que amar. Se alguém te fez ciúme, ame essa pessoa. Se alguém te fez raiva, ame essa pessoa. Se alguém tentou te atrapalhar em algo, ame esta pessoa, porque de nada vale termos o cheiro das coisas pecaminosas desse mundo. Depois, o apóstolo Paulo ainda fala sobre morte e vida. Ele diz assim, no capítulo 8 de Romanos, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Então você quer ter muita vida em Deus? Então se incline para as coisas do Espírito. Tenha o Espírito Santo dentro de você, ouça a voz do Espírito Santo de você, não seja uma pessoa na frente de uma ou uma pessoa na frente de outra pessoa. Seja íntegro, sincero, temente a Deus como era Jó. Lembra quando Deus falou para Satanás a respeito de Jó? Olha, tu tem visto meu servo Jó? Meu servo Jó não é chuchu, não. Meu servo Jó, ele tem o meu sabor, o sabor de Cristo. Então se você seja o sabor de Cristo, você tem o sabor de Cristo. Seja íntegro, seja sincero, seja temente a Deus e se desvia do mal. Em último lugar, ele também fala sobre morte e vida. No capítulo 8 de Romanos, versículo 13, ele diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se viverdes segundo o Espírito, vivereis. Olha que interessante. Então, que nós não sejamos como chuchu. Ora estamos de um sabor, ora estamos outros. E agora eu estou me lembrando que tem até um doce de chuchu. Você pode colocar sal, açúcar, limão, colocar alho,
qualquer tempero nele, ele pega. Mas nós não nascemos para ser chuchu, nós nascemos para ter a nossa essência, a essência de Deus sobre nossas vidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.